Meus irmãos, seguimos em frente com a nossa missão de estudarmos um pouco mais a palavra, e nesse tempo nós temos estudado sobre o Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque tem sido tempos maravilhosos de nós nos deleitarmos aqui em um tempo a mais para falarmos, estudarmos sobre a pessoa do Espírito Santo e realmente compreendermos quem é o Espírito Santo, como ele deve agir no meio da igreja, compreender, porque a ação é dele, não cabe a nós, mas compreender esta ação, e agora sim cabe a nós entendermos o seu papel para poder assim percebermos a missão do Espírito Santo na vida da igreja. Hoje nós também trazemos uma das características do Espírito Santo, que é de extrema importância para a igreja do Senhor, que é a característica de ensinador, ou poderíamos chamar de professor, facilitador, tantos nomes a gente poderia dar a esta característica do Espírito Santo, mas eu acho que a palavra cai bem em ensinador, porque a Bíblia cita sobre o ensino, e nós vamos ver já esse texto. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Evangelho de João, que é o texto que vai nos embasar para essa temática de hoje. João capítulo 14, verso 26 a 28. João 14, 26 a 28. Diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de estudarmos a Tua palavra com afinco, com tranquilidade, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria através do Teu Espírito Santo, que verdadeiramente o Senhor permita que Ele se revele a nós nessa noite, e compreendamos a Sua missão na vida da igreja, para que assim sigamos, ó Pai, obedecendo os Teus estatutos, compreendendo a Tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Eu queria chamar a sua atenção já desde o início, pelo finalzinho do verso 28, quando Jesus diz aos discípulos que o Pai é maior do que ele. Sabemos muito bem que no capítulo 10, no versículo 30, Jesus diz que ele e o Pai são um. Mas agora ele diz que meu Pai é maior do que eu. Perceba que em determinados momentos, irmãos, Jesus está ensinando aos discípulos, não é uma hierarquia, mas é o papel de cada um da Santa Trindade. É o papel de cada um que é revelado na humanidade. Nós temos falado disso algumas quintas, mas eu preciso frisar mais uma vez, para que jamais a gente esqueça. A revelação de Deus, ela se dá desde o início, desde a criação, quando se dá no Deus Pai, que é justamente o Deus Criador, o Deus que declara os seus estatutos, declara a sua natureza, que vai sustentar a natureza em todo o tempo, como ele tem sustentado até o dia de hoje. Por isso que a gente às vezes ouve notícias que o homem vai destruir a humanidade, que o homem vai acabar com o planeta. Tudo bem, são formas de falar, mas eu não acredito num homem que destrua aquilo que Deus criou, se não for pela permissão do próprio Senhor. Então tudo continua no controle do Senhor, nada fugiu do controle. Deus não está lá com a mão na cabeça dizendo: e agora? Eu nunca imaginei que esses homens iam aquecer a terra desse jeito. Eu nunca imaginei que o oceano ia ficar desse jeito. Não, eu não fiz para... Perdi o controle da coisa. Eu não acredito nisso.
Tudo continua no controle daquele que criou e continua sustentando todas as coisas. Depois Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo como Filho, aquele que viria à terra em carne e osso e continuaria sendo Deus, mas também sendo homem, para poder entregar a sua vida e do seu corpo sair sangue, que seria o preço pago pelos nossos pecados, a fim de nos dar liberdade. E depois Deus se revela na pessoa do Espírito Santo, que é exatamente quando Jesus fisicamente sai de cena e esse Espírito Santo entra em cena no Pentecostes, e aí até hoje ele continua assistindo a igreja do Senhor até o dia que Jesus retornará para nos buscar, e aí agora sim o papel desses três na nossa vida terá sido se cumprido e estaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, quando Jesus diz, meu Pai é maior do que eu, Jesus está dizendo isso para os discípulos. Olha, as coisas precisam estar em seu devido lugar. Vocês precisam compreender quem é o Pai, quem sou eu e quem é o Espírito Santo. A gente está no capítulo 14. Capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira, aquele que permanecer em mim. Jesus começa a preparar os discípulos para a sua morte. Capítulo 16, ele continua falando do papel do Espírito Santo, como a gente viu semana passada aqui. Capítulo 17, ele ora ao Pai. É a oração sacerdotal de Jesus, irmãos. Ele ensina aos discípulos como eles devem orar, mais uma vez. Nós temos o Pai Nosso, que é a oração modelo, que Jesus deixa lá no início, no seu princípio, na sua caminhada ministerial, e a gente tem a oração sacerdotal que Jesus faz ali no final, na sua caminhada com os discípulos. Tudo isso para mostrar aos discípulos o que precisa estar em seu devido lugar. E é isso que nós, enquanto igreja, precisamos entender, irmãos. Precisamos compreender que Deus continua sendo o Senhor de toda a humanidade, que nada fugiu do controle das suas mãos. Precisamos entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus ressurreto, está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós e aguardando o ok de Deus para vir à terra buscar a sua igreja. E precisamos entender que enquanto isso, nós não estamos sozinhos, estamos guardados por Deus na pessoa do Espírito Santo. Não fomos abandonados por Cristo, mas estamos com esse Jesus, com esse Deus, na pessoa do Espírito Santo. E Ele está nos consolando, Ele está nos guardando, Ele está nos ensinando e Ele está atuando na vida do ímpio, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então observe que a identidade do Espírito, falando de identidade, a gente tem aí no texto, no capítulo 14 de João, quando Jesus revela, ele fala duas características do Espírito, ele chama de santo e também ele chama Espírito da verdade. É a mesma coisa, a mesma pessoa, mas Jesus destaca essas duas características a respeito de Deus. Irmãos, Romanos, quando a gente lê Romanos, vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós somos espírito para Deus. Nós temos o nosso espírito, o sopro de Deus em nós. Quando Jesus estava com aquela mulher samaritana lá no poço, ele disse para aquela mulher que Deus estava procurando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Então nós temos também a missão de sermos espírito, de sermos seres espirituais. Não somos mais carnais, materiais, mas somos espirituais. E o nosso espírito testifica junto com o Espírito de Deus. Então quando Jesus chama o Espírito Santo, Jesus está dizendo que espírito é esse. Um espírito separado, é o que significa santo. É o espírito que vem de Deus. É o próprio Deus em espírito em nós. Ora, como é que nós vamos adorar a Deus se não for em espírito? Irmãos, se nós não adorarmos a Deus em espírito, nós corremos o risco de comprarmos a adoração de Deus com a matéria. Pensamos que estando na igreja todos os dias é sinal de adoração. Não é. Quem adora a Deus tem o prazer de estar na igreja, lógico, porque a igreja do Senhor precisa estar reunida, congregada, ela precisa estar ajuntada. Isso é prazer de quem realmente quer adorar o Senhor junto à igreja.
Quem adora ao Senhor não pode se prender às coisas materiais, a forma de falar, de cantar, de tocar. Não, a adoração ela é em espírito. E só quem pode entender isso, irmãos, somos nós e Deus, porque nós é quem entregamos e Deus é quem recebe. Uma certa feita, eu fui numa igreja pregar. E sabe aquele dia do culto que não dá nada certo? O dirigente vem e fala, vamos cantar tal hino, aí o computador trava. Aí fica o culto parado. Irmão, não vai cantar, então chama aqui fulana para orar enquanto o computador resolve. Aí fulana vem orar. Aí o computador resolve. Aí começa a cantar, aí o cabo começa, dá aquele barulho no meio do culto. E aquilo ali já vai tirando a paz de quem está dentro do culto, quem está dirigindo o culto, então fica a 1000 por hora. O pastor que está vendo aquilo acontecendo, ele já começa a ficar nervoso. E daqui a pouco ele chama alguém para cantar, mas foi na hora que alguém foi no banheiro, não dá certo. Irmãos, a coisa começa a empenar, dá tudo errado. Aí eu fui numa igreja uma vez pregar e aconteceu exatamente isso. Aí na terça-feira o pastor da igreja me manda uma mensagem. Você pode falar? Eu disse, posso. Em detalhe, ele não estava nesse dia, ele tinha saído, ia pregar em outro lugar e eu estava pregando na igreja dele. Aí ele me mandou uma mensagem. Posso lhe ligar? Eu falei, pode. Ele ligou. Aí eu disse, e aí ele? Rapaz, primeiro eu quero começar lhe pedindo perdão, porque o culto foi uma bagunça. Rapaz, eu estava assistindo aqui o culto, foi uma bagunça, tudo fora de lugar, e que coisa. E aí ele começou e eu fiquei calado. Ele, peraí, irmãos, ele é próximo. Aí eu disse assim para ele, falou, olha, eu aceitaria todas as suas palavras se o culto fosse para mim, velho. Mas não foi. Por que você está me ligando, velho, para me pedir desculpa? Nossa conversa durou mais de 1 hora, irmãos, depois disso. Porque nós somos acostumados a entender que o culto só chega a Deus quando ele acontece do nosso jeito, e não é do nosso jeito. A forma que a gente prepara o culto é importante? Lógico que é. Preparar os louvores, que tipo de canção cantar, preparar essa palavra para a gente. Lógico, irmãos, isso aí eu não estou falando disso. Mas eu estou falando disso agradar a gente. E culto não é para agradar a gente, irmãos. Culto é para agradar ao Senhor. E quando nós cultuamos em espírito, nós agradamos somente ao Senhor, ainda que desagrade o outro. E aí eu disse para ele, falei, meu irmão, você está todo fora de ordem aí. Não foi para mim o culto, eu não tenho que avaliar se o culto prestou ou não, eu não tenho que avaliar se a mensagem prestou ou não, se o louvor que fulano cantou foi bom, se eu gostei ou se eu não gostei, eu não tenho que avaliar nada disso. O culto é para Deus, e se eu cultuo a Deus em espírito e em verdade, meu irmão, Deus receberá este culto de coração, porque é a Ele que nós estamos prestando culto. Nós não devemos vir ao templo, irmãos, para assistir culto. E aí tem uma grande diferença de quem assiste e de quem prega. Quem assiste o culto sai por essas portas reclamando ou falando bem do culto. Ele sai, eita culto bom, como que foi para ele? Rapaz, foi uma maravilha. A mensagem, o pastor estava iluminado, o louvor estava afinado, o som estava perfeito. Parece que foi para ele, porque os detalhes ele observou. Ele deixou de cultuar e assistindo o culto, ele ficou prestando atenção nos detalhes, para ver quem errou, quem acertou, quem estava bom, quem estava ruim. E quando a gente vem ao templo, irmãos, congregar, quando a gente vem ao templo, nos ajuntar na congregação do Senhor, nós devemos adorar ao Senhor, e nós só adoramos se for em espírito, irmãos. Porque com a qualidade da matéria que nós temos, o nosso canto, irmãos, ele não chega nem naquele portão, principalmente para Deus. Não passa aqui da nossa laje, não passa, não chega nem nos ares, quanto mais nos céus. Nós não temos condições de medir, porque quando o Espírito Santo, ele está no ambiente, e nós adoramos, e o nosso espírito testifica com o Espírito Santo, irmãos, é algo sobrenatural, que nós não conseguimos identificar. Se você um dia cantou à frente, ou pregou à frente, você não tem noção de onde a sua palavra chegou. Você não tem noção de um desses cultos que a gente vai gravando, largando lá no YouTube, de um dia alguém pegar uma mensagem dessas antigas e ouvir dizer, rapaz, eu estou extremamente abençoado.
A gente não tem noção de onde o nosso louvor pode chegar na vida das pessoas, desde que eu esteja sendo um instrumento diante de Deus, e aquela pessoa esteja testificando junto com o Espírito. O que eu estou cantando para Deus, irmãos, pode trazer cura nesse lugar, pode trazer libertação neste lugar, sem que eu nem perceba. Pode trazer mudança de vida nesse lugar, pode trazer consciência de pecado, pode trazer confissão, pode trazer arrependimento. Não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes nós estamos à frente ministrando, estamos com outro pensamento, mas alguém começa a chorar ao ouvir o que a gente está dizendo, alguém começa a parar, começa a refletir. Isso aí, irmãos, é dinâmica do Espírito Santo de Deus, não é dinâmica de quem está à frente, não é a oratória de quem está à frente, não é o conteúdo acadêmico de quem está à frente, não é porque o cabra ou a mulher estudou e está daquele jeito, não tem nada a ver com isso, é dinâmica do Espírito. Você quer entender o culto que está sendo prestado para Deus? Cultue. Você quer entender se a igreja está em espírito e em verdade? Esteja. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Então Jesus chama nos versículos de 26 a 28 o Espírito de Santo, e lá no versículo 17 do capítulo 14 ele chama de verdade. Vamos ver isso? Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí ele diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Claro que aqui, irmãos, ainda não ocorreu o Pentecostes, ainda não ocorreu lá no capítulo 21, a gente vai ver neste instante que Jesus sopra nos discípulos do seu Espírito, mas quando ele diz que o Espírito está com eles, irmãos, é porque ele está ali. É o próprio Deus que está ali, é o Espírito de Deus que está naquele lugar. Aqueles discípulos já estão sendo tomados por uma palavra que está sendo ensinada pelo próprio Deus. Agora vê como ele destaca, o mundo não o vê e o mundo não o conhece. Você vê o Espírito Santo? Você vê, meu irmão? Esse mundo que Jesus está falando aqui é de quem? É nós, carne neste mundo, ou um mundo perdido, sem Deus? É um mundo perdido. Então nós vemos o Espírito Santo e precisamos ver. E não se preocupe não, que ninguém vai ser esquizofrênico aqui não, irmão. Vem no Espírito não. É com os olhos do Espírito. É o que eu acabei de dizer, irmãos. Nós vemos o Espírito Santo, sentimos a sua presença quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Só sabe o que é um culto prestado a Deus e a forma que o Espírito Santo atua em nossas vidas, irmãos, quem cultua a Deus com verdade. Essa é a diferença. Cultuar a Deus com verdade. Cultuar a Deus com verdade não tem a ver com cânticos. Cultuar a Deus com verdade não tem a ver com uma Bíblia, um livro como esse sendo lida. Cultuar a Deus com verdade não tem a ver com dinheiro trazido aqui, irmãos. Não tem a ver com vir à igreja, vestir uma roupa de crente, chegar aqui uma saudação de crente e sentar neste ambiente. Cultuar a Deus tem a ver com a adoração, irmãos. E a gente pode adorar a Deus se a gente não tiver dinheiro. A gente pode adorar a Deus se a gente não tiver um livro na mão, chamado Bíblia. A gente pode adorar a Deus sem um cântico. Tem pessoas que estão, irmãos, adorando ao Senhor que não conseguem nem cantar. A gente está louvando, ela está ali chorando, ela está naquele ambiente da presença de Deus, ela não consegue nem cantar, mas o seu coração está se derramando diante de Deus. Quem é que pode sondar um coração contrito, irmãos? Quem é que pode sondar um coração quebrantado? Quem é que pode sondar se eu ou você estamos adorando a Deus em verdade? Nenhum de nós pode fazer isso, ok? Vamos seguir. Então, irmãos, o precedente histórico aí da ação do Espírito sobre o Mestre, o Espírito Santo viria e permaneceria sobre Jesus. Vamos ver o capítulo 1 de João, versículo 33. 1:33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. Então, no batismo de Jesus, o Espírito desce em forma de pomba e ele repousa sobre Jesus. Ele não vem e vai embora, ele fica com Cristo. Ali é o princípio de um novo tempo na vida
da humanidade, irmãos. É um novo tempo para a igreja do Senhor. Quando Jesus está no batismo, ali há um período, irmãos, transitório, que muda toda a história. O Espírito vinha e o Espírito se retirava. Mas agora não, o Espírito vem e fica sobre quem? Sobre Jesus. Jesus passa a ser o detentor do Espírito. E é Ele quem fica ali os 3 anos e meio com os discípulos, com o Espírito. É Ele quem morre, ressurge, vai aos céus e lá Ele derrama o Espírito na vida daqueles que estão buscando em Espírito e em verdade. Então perceba que a transição, irmãos, ela tem um processo, e esse é o precedente, sobre o Mestre. Agora vem a segunda, a demonstração, soprado nos discípulos após a ressurreição. Jesus demonstra que Ele tem o Espírito. Veja o capítulo 20 agora, de João, versículo 22. Vamos ler um pouquinho antes, para a gente ter uma compreensão melhor. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, aqui Jesus já havia ressurgido, né? E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora veja, e, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, desde o batismo, que o Espírito está repousado em Cristo, Ele ressurge, Ele é o detentor do Espírito, irmãos. Naquele momento o Espírito estava com Ele daria a quem Ele quisesse. Aqui Ele está encerrando a sua missão, depois de ressurgir. 40 dias Ele fica na terra. Dentro desses 40 dias acontece esse episódio, Ele assopra, e Ele está onde aqui? Ele não está na praia, Ele não está na praça, Ele não está no estádio, Ele não está dentro de um templo, Ele não está na sinagoga. Nesse momento Ele está a portas fechadas com os discípulos. Lembre que os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam trancados, e Jesus reaparece e diz: Pai seja convosco. E neste ambiente, somente a igreja, podemos dizer, somente os discípulos, somente aqueles que assumiria o ministério de Jesus a partir dali, recebe com um sopro o Espírito Santo. Porém, eles ainda não assimilam, irmãos. Porém, eles ainda não compreendem. Agora veja o 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Jesus está dizendo: olha, vocês agora, a partir de então, por ter o Espírito Santo, Jesus não está transferindo dele o poder para os apóstolos, naquele momento ali ainda discípulos, para perdoar os pecados da humanidade. Não, mas ele está dizendo o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os tiverdes lhes serão retidos. Vocês agora têm o poder de levar esta mensagem, que o perdão seja doado por vocês, ou que o perdão em relação a vocês seja recebido por outros, a partir do processo de doação de vocês. Agora vocês fazem essa parte, vocês agora assumem, porque agora vocês têm o sopro do Espírito. Naquela hora ainda não é a pessoa do Espírito que viria para ficar com a igreja, como está até hoje, mas ali é Jesus mostrando para eles, digamos assim, um spoiler, um aperitivo desse Espírito que chegaria na vida da igreja. Aí dentro desses 40 dias, vem Atos 1:8, quando Jesus disse: mas recebereis poder. Quando? Assoprar sobre vós, não é? Não, quando descer sobre vós. Em Jesus, Deus não soprou, Deus fez descer
como forma de pomba. Aqui Jesus assopra, mas Jesus diz: eu estou só dando um spoiler, porque ele vai descer sobre vós, ele virá sobre vós. Irmãos, a coisa é séria. A igreja tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos lembrar disso o tempo inteiro. Nós temos o Espírito Santo. Eu gosto, quando eu olho sobre isso, eu lembro de Moisés. Quando Moisés disse para Deus: se a tua presença não for comigo, eu não irei para canto nenhum. Moisés não tinha ainda ideia, noção do que era o Espírito Santo. Irmãos, para onde nós vamos, nós temos a presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Onde nós estamos, nós temos a presença de Deus, na pessoa do Espírito Santo. É disso que se trata. Então era um ato que demonstrava o que aconteceria muito em breve. E terceira coisa aí, o cumprimento. É exatamente no Pentecostes, o Espírito veio cumprir a palavra de Deus, ensinando a igreja sobre Jesus. Agora veja 14, 26. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, irmãos, e não devemos nos preocupar com o que está acontecendo, nem com o que vai acontecer. Se temos o Espírito Santo, saberemos o que fazer. Não devemos ter medo de pregar o Evangelho a alguém, irmãos. Se temos o Espírito Santo, saberemos o que fazer. Não devemos ter medo se alguém nos chama para ter uma conversa sobre Cristo. Se temos o Espírito Santo, saberemos o que responder. Às vezes nós ficamos com medo, irmãos, e é comum porque somos humanos, mas devemos lembrar disso. E aliás, o próprio Espírito nos lembrará, diante da nossa lerdeza. É Ele que vai nos recordar, diante do nosso medo, é Ele quem vai nos lembrar. Então Deus nos deu tudo que nós precisamos para estarmos hoje representando a sua igreja aqui na terra. Você já parou para pensar que o Espírito Santo é como se fosse uma joia preciosa para a igreja? E que há 2000 anos, essa joia está sendo passada de um grupo para outro, de uma geração para outra. Eu não sei quantos já viram a corrida chamada Corrida do Fogo Simbólico, principalmente na Semana da Pátria, antes do 7 de setembro. Alguém já correu essa corrida aí? Afonso já correu? Pois é. Aquele fogo não pode apagar, não é isso? O fogo que está ali, irmãos, naquela tocha, ele não pode apagar. E as pessoas correm. Irmãos, pode chover. Pode fazer pode acontecer o que vier, pode acontecer o que for. Se você é o guardião da tocha naquela hora, você não pode deixar aquele fogo apagar. O Espírito Santo, irmãos, a gente pode fazer essa analogia. A igreja do Senhor, nesse tempo, não pode deixar o Espírito apagar. O fogo do Espírito precisa continuar aceso todos os dias. E quem mantém essa chama acesa sou eu e você. Quando eu deixo a igreja, quando eu deixo de congregar, quando eu deixo de pregar o Evangelho, irmãos, quando eu deixo de viver o Evangelho de Jesus, se eu nego a minha fé, se eu apostatar da fé, eu estou apagando aquele fogo que está comigo. Mas pastor, se eu me desviar da igreja, for para o mundo, me destruir lá, não vai apagar o fogo, porque a igreja continua, apaga o fogo na minha geração, irmãos, diante das pessoas que eu sou influência. A geração da minha família, ela vai ter esse buraco para sempre. Quando eu deixo o fogo do Espírito apagar na minha casa, irmãos, eu permito que o meu lar interrompa a ação do Espírito Santo na minha família, na minha prole, no meu clã. E se a igreja fecha suas portas, a geração da igreja do Senhor está tendo uma interrupção no Espírito Santo. É isso. É isso que a palavra está nos dizendo. Mantenha a chama acesa. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Encha-se de Deus, busque ao Senhor. Estou fraco, busque ao Senhor. Estou revoltado, busque ao Senhor. Encha-se do Senhor. Estou angustiado, estou perdendo, estou de qualquer jeito. Busque ao Senhor. Busque o Espírito Santo para que Ele aqueça a chama que deve estar em você, meu irmão, minha irmã. Não permita que esse fogo se apague. Não permita que na sua geração ou na sua caminhada
o Espírito Santo seja omitido, não seja visto. Duas situações então, irmãos. A transição de ministérios, o ministério terreno de Jesus e o ministério divino do Espírito Santo. Vamos ver isso aqui. O ministério terreno de Jesus está prestes a terminar, está finalizando. A crucificação e a morte colocariam fim em seu ministério terreno. Irmãos, de que valeria se Jesus realmente morresse e depois os discípulos dissessem que ele foi para o céu e ninguém mais visse o Jesus como ninguém mais viu, mas não tivesse mais fé, não tivesse mais ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos? A gente conhece muito bem a história de Atos, que eles corromperam pessoas para dizer, não teve essa história de Jesus não, essa história de que Jesus ressuscitou, isso é tudo mentira. Vão lá e contem isso para que essa história não se espalhe. Essa história não pode se espalhar. Essa história precisa acabar aqui. Mas essa história, irmãos, não é história de homens. É a história do Filho de Deus. Ela continuaria, aqueles homens querendo ou não. Mas alguma coisa tinha que acontecer dos céus, para que aquela história não fosse apenas uma conversa de homens. Deus então derrama o seu Espírito. É como se Deus dissesse, eu vou trazer o meu filho, mas em troca eu vou dar o meu Espírito, para ficar atuando na terra. Então o Espírito divino, o ministério divino do Espírito Santo, está apenas começando. O Espírito Santo seria derramado. Ele viria para cuidar da noiva de Jesus, até o seu retorno. O Espírito Santo é como se fosse um amigo do noivo, que está cuidando da noiva até o dia do casamento, para ele pegar aquela noiva sem mácula, sem ruga, preparada e entregar ao seu grande amigo, Jesus. É o papel do Espírito Santo, irmãos. Então nós temos hoje total condições de vivermos, irmãos, para o Senhor com toda a intensidade, porque o Espírito Santo está entre nós. Amém? Então o desafio da missão, Jesus queria que seu evangelho se espalhasse em todo o mundo. A gente conhece o texto de Mateus, né? Ide por todo mundo, pregai. Marcos 16:15, vão e façam discípulos, tal como nós conhecemos. Essa é a missão da igreja, e ela é cumprir esta ordem, e é um desafio. É um desafio, irmãos, irmos para uma praça, pararmos carros nas ruas, pararmos pessoas e falarmos de Jesus para elas. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus que a gente está falando para essas pessoas? Quando você fala, Jesus te ama. Se alguém falar para você, que Jesus? Se alguém der de brabo ou de doido, assim, quem é esse Jesus que você fala? Aliás, quem é esse Jesus que vocês crentes falam aí? Me prove aí que ele existe. E aí? O que é que você vai fazer? O que é que você vai dizer? Você vai pegar onde? Vai ligar para ele, passar um WhatsApp, ele provar que está vivo, fazer uma chamada de vídeo a ele aqui, ó. Você vai fazer o quê? Como é que você vai provar que esse Jesus vive, é ressurreto, que ele está entre nós? É um desafio imenso, irmãos, para os dias de hoje. Para o universo de hoje, que é imediatista, que tem tudo o que quer, que enxerga tudo, temos uma inteligência artificial que faz formas de tudo. Como então provar? Como cumprir a missão sem a presença física de Jesus? Como a igreja continuaria motivada? Como ensinaria aos novos sobre a vontade de Deus? Como é que a gente continua com essa nossa vida, irmãos? Dia de domingo, se arrumando, se perfumando, vindo para a igreja, botando dinheiro aqui e indo para casa. No outro domingo, vindo para a igreja, se arrumando, se perfumando, botando dinheiro aqui e indo para casa. Como é que a gente fica? Como é que a gente explica isso? Se não houvesse algo sobrenatural em nossas vidas, irmãos. Se não houvesse um renascimento de vida, se a gente não enxergasse em nós o milagre de Deus, se Deus não fizesse o milagre da vida de nos tirar da lama, se Deus não fizesse o milagre, Naldo, que a gente conversava na instante, de nos tirar lá do mundo, irmãos, do pecado, que com certeza ia nos destruir, nos matar e nos levar para o inferno, nós não estaríamos aqui somente por uma agenda, irmãos. Nós já tínhamos nos revoltado. É por isso que tem gente que não fica.
É por isso que tem pessoas que vão na emoção e começa aqui e coisa e tal e não fica. Porque nunca teve um encontro com Cristo. Porque se tiver e desfrutar da presença de Deus, irmãos, não sai mais nunca da presença do Senhor. Você concorda comigo? Jamais abandona o Senhor. Aquele que conheceu a Deus, aquele que desfrutou da presença de Deus, jamais abandona o Senhor. Passa por crises, passa por lutas. Muitos saem de igreja, vão para outras, ficam girando por aí, não tem problema. Mas da presença de Deus ele não sai nunca, porque Deus é pessoa e Ele está revelado na vida da igreja, na pessoa do Espírito Santo. E esse Espírito que atua em nós, irmãos, é esse Espírito de que quando nós lemos a Bíblia, nós nos enxergamos ali, seja no confronto, seja nos nossos pecados, e ali a gente se rende, pede perdão a Deus. Se você tem experiências assim, você sabe o que é isso. Você pegar a Bíblia para ler fraco, acabado espiritualmente, e começa a ler por força mesmo, para ver se acha um pouco de vida, e daqui a pouco você está chorando, e o Espírito Santo falando ao seu coração. Isso é pessoa, não é força, irmãos, não é energia, isso é Deus através do seu Espírito em nós. Aleluia por isso. Glória a Deus, porque o Senhor tem mantido a sua igreja viva na terra. E aí vem a solução divina, somente com a presença de Jesus, através da ação do Espírito Santo. Essa missão seria impossível o seu cumprimento. Nós jamais, irmãos, conseguiríamos vencer na terra, vencer e provar ao mundo que Jesus está vivo. Os discípulos começaram provando, dando sequência a todos os milagres que Jesus fazia, irmãos. Quando aqueles homens olharam, que nada, vocês estão com conversa fiada, alguém pegou esse corpo aí, jogou no mar, destruiu, deu aos cães, fez qualquer coisa aí, e vocês estão dizendo que sumiu, qual é conversa? Mas quando eles começam a ver os milagres que Jesus fazia na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, eles começam a ganhar muitos e muitos seguidores, irmãos. Quando eles começam a libertar pessoas, a repreender a enfermidade, a ressuscitar mortos, quando eles começam a agir, irmãos, amar as pessoas, não afrontar as pessoas, quando eles começam a servir, ser longânimos, em Atos 6, irmãos, a igreja estava com um problema. O problema era justamente a assistência às mesas, o serviço das mesas, a assistência às pessoas, e ali a igreja começa a se organizar para que essa situação não pare, continue a assistência, mas eles entenderam que eles deveriam se dedicar mais ainda à oração e à palavra. E ali a coisa acontecendo, a coisa fluindo. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, atuando, se não é o Espírito pegando Filipe, levando lá para o deserto, e aquele eunuco ouvindo a palavra, se não é Paulo dentro da prisão, e o terremoto, e as prisões se abrindo, e o povo se convertendo ao Senhor, o povo vendo verdadeiramente os milagres de Jesus. Claro que a atuação hoje é muito diferenciada, irmãos, mas o mundo enxerga quando o mundo diz: quem era fulano? Fulano hoje está aos pés de Jesus. Aquele cabra, rapaz, se transformou. Não foi ele que se transformou, irmãos, foi o Espírito Santo que o transformou. Foi Deus que transformou aquela vida, e hoje ele vive a vida que o Senhor quer. E aí nós temos uma tríplice missão. Nessa ação do Espírito Santo, a tríplice missão. Vamos para o versículo 26 novamente, do capítulo 14. Versículo 26, no início, já fala o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Representação. O Espírito Santo não está aqui à toa, ele está representando Jesus. Quando você manda alguém em seu nome, é um representante seu. Olha, eu não vou não, mas você vai lá e diz que eu não pude ir por causa disso. Você é o representante legal daquela pessoa. O texto está dizendo que o Pai enviará em meu nome. Jesus já está dizendo aos discípulos: olha, fiquem tranquilos, eu vou passar uma procuração. Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, que quando esse Espírito chegar, é o Pai que está mandando em meu nome. Olha, irmãos, que coisa interessante. Jesus disse para a gente orar em seu nome,
para a gente ir ao Pai em seu nome. Agora, Jesus está dizendo que o Pai vai mandar o Espírito, vai mandar o Espírito em seu nome. E Paulo, quando escreve lá aos Filipenses capítulo 2, Paulo diz que Deus lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Então é pelo nome de Jesus. É por isso que o diabo treme, irmãos, quando nós declaramos o nome de Jesus. Declaro pelas ruas, não é isso que a gente canta? O nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, o inferno treme, irmãos. Quando a gente fala em nome de Jesus, a fraqueza que às vezes vem sobre nós treme. Quando a gente fala em nome de Jesus, há um ânimo novo. Quando a gente fala em nome de Jesus, irmãos, há algo diferente que a gente não explica, mas que acontece. O que é isso, pastor? É isso que a gente está falando hoje? É o Espírito Santo de Deus, irmãos, que veio em nome de Jesus para ensinar a igreja, para consolar a igreja, para testemunhar a igreja, para testificar com o Espírito Santo, com o Espírito de cada um de nós. É o Espírito de Deus. Por isso que é importante, irmãos, a gente lembrar que nós temos o Espírito Santo. Quando você estiver no culto, meu irmão, não fique pensando, rapaz, será que a gente está sendo um crentão batista mesmo? Será que a gente está... Não fique preocupado com essas coisas não, irmão. Fique preocupado com o seguinte, será que eu estou vendo aqui a ação do Espírito Santo em nosso meio? Se tiver, está ótimo. A igreja é conduzida por Deus através do seu Espírito. Precisamos identificar isso, irmãos. Tanto identificar a presença, como também identificar a ausência, às vezes, em nós. Porque quando não amamos o outro, está faltando. Quando não servimos ao outro, está faltando alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui que ninguém não tenha quando falta, mas de repente está vazio. Se é para encher, uma hora ou outra vai estar vazio. Encha-se. Quando a gente não assiste o outro, está vazio. Quando a gente não sente a dor do outro, está vazio. E aí o Espírito Santo não está atuando, irmãos. E se a gente quer que ele esteja atuante, nós temos que dar liberdade para esse Espírito em nossas vidas, para que ele haja conforme a vontade de Deus. Segunda coisa, ensinar. Representar, ensinar. Então a gente tem que aceitar o ensino. Já que ele está representando Cristo, e a gente sabe e aceita isso, bora aceitar o ensino. Vamos ver o que é que Jesus nos orientou. Vamos lá para o estatuto. Deixa eu ver se eu vou aceitar ou não o que o Espírito está ensinando. Vamos lá? Esse vos ensinará todas as coisas. Pronto. Jesus disse que ele vai nos ensinar. Então ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cabe a gente ouvir, irmãos. Mas pastor, como é que eu vou ouvir o Espírito Santo? Eu estou ouvindo só o barulho do ar. Aqui, irmãos, quando a gente lê a palavra em Espírito, a gente ouve o Espírito Santo. Antes de você perguntar algo a alguém, ou ao pastor, seja lá quem for, pergunte a palavra, irmãos. Qualquer dúvida que você tiver, eu não estou dizendo que você não pode ir até o outro e perguntar, não, porque o outro, cheio do Espírito Santo, também pode lhe ajudar. Mas vá à palavra. É tão bom quando a gente tem as respostas. É tão bom quando a gente não fica vulnerável ao outro, mas a gente tem a resposta. Segundo, quando a gente só ouve a resposta através da boca do outro, corremos o risco de sermos enganados. Porque declaramos que o outro está cheio, e tem, e eu não tenho. Então, se eu não tenho respostas, eu vou buscar quem tem. Se eu tenho o Espírito Santo, irmãos, eu preciso ter as respostas. Se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso ter as informações. Jesus está me dizendo que ele nos ensinaria tudo, todas as coisas. Ele ensina a igreja. Então, meu irmão, não é o pastor que é sábio, não é o seu líder de ministério que é sábio, não é o seu professor de EBD que é sábio, não é não. Pastor, líder e professor só devem ser vasos na mão de Deus, somente isso. Mas o professor tem que ser o Espírito Santo. Você está aprendendo alguma coisa essa noite, irmãos? Amém? É o Espírito Santo que está lhe ensinando, somente ele.
E a mim também. Somente Ele. É desse jeito. Terceira coisa, recordação. Veja lá. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos lembrar do que Jesus disse. Eu acredito, irmãos, que Jesus disse tudo que nós precisávamos ouvir. Eu acredito que Jesus falou tudo que nós precisaríamos para a nossa caminhada cristã. Eu acredito piamente. Eu acredito que no Sermão do Monte, Jesus deu toda a orientação necessária que a igreja precisa e vai precisar diante de tantas mudanças que ainda virão no mundo. Mas nós temos todas as instruções necessárias para a igreja se manter firme no Senhor até que Ele volte. Porque o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele vai... Como é que nos ensinar, pastor? Pastor, se Jesus já ensinou, como é que o Espírito Santo vai ensinar? Irmãos, o ensino é justamente a compreensão da palavra. Quem é a palavra? Você lembra que nós falamos sobre isso? Quem é a palavra? O Cristo, Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. E o Espírito Santo vai nos ensinar sobre Ele, sobre a palavra. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a entender a palavra. O Espírito Santo inspirou aqueles que escreveram a palavra, e o Espírito Santo ilumina aqueles que leem a palavra, e aí agora há uma conexão, nossa igreja de hoje, com aqueles que escreveram a palavra. Sabe quando você diz, quando a gente lê a Bíblia e diz, rapaz, parece que foi escrito para mim essa palavra hoje. É isso que acontece. Billy Graham, uma certa vez, ele falou que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que vai sair amanhã não chega na atualização da Bíblia de agora. Então Jesus disse tudo o que a gente precisava saber para a caminhada. Então, como é que o Espírito Santo então vai nos ensinar? A gente vai saber, mas uma hora ou outra a gente vai esquecer. O que é que o Espírito faz? Nos lembra. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque a gente é humano. Claro que vai falhar. Claro que vai faltar, irmãos. Irmãos, Jesus disse a Pedro, na conversa com Pedro, que Pedro o negaria, e Pedro negou. Jesus disse, olha, 3 vezes tu me negarás, antes do cantar do galo. Pedro podia ficar, é ruim, nego não. Quero ver eu negar, vou ficar vigilante para eu não negar, quer ver? Quando alguém perguntar se tu és um dele, oxe, sou. Não. Deixou, passou. O medo tomou conta de Pedro, irmãos, e Pedro esqueceu quem ele era, a identidade que ele tinha. Às vezes o medo toma conta da gente, o receio toma conta da gente, irmãos. Às vezes a gente é acuado em situações no trabalho, família, com vizinhos. Às vezes a gente deixa o medo tomar conta, mas às vezes a gente deixa também a arrogância tomar conta. A gente quer de uma hora para outra resolver as coisas. Não aguentei não, fui resolver as coisas. O mesmo Pedro que negou foi o mesmo Pedro que quase mata lá o soldado que foi pegar Jesus. Então às vezes a gente toma tem essas atitudes. E o Espírito Santo está ali dizendo, para que você agiu assim, meu filho? Acorde, você é crente. Como é que você fala isso para o seu vizinho? Aí você fica, e agora? Falei o que eu não deveria falar. Por que você falou para o irmão aquilo lá na hora da saída da igreja? Você até sai, falei mesmo, Zito. Não aguentei não. Rebeca nojenta, rapaz. Todo culto é conversa daqui, é conversa dali. Fábio enjoado, rapaz, fica falando o que não deve, rapaz. Cheguei a me reter mesmo. Hoje eu chutei o balde. Aí vai esvaziando. Me retei mesmo. Aí senta, vai ver um negócio em casa e fica. Daqui a pouco começa. Para que eu falei aquilo lá, Fábio? Não fala ninguém, só você e você brigando ali. Ó. E o Espírito Santo lá, e aí? É assim? Cadê o amor? Cadê a paciência, rapaz? Como é que você vai ficar agindo? Como é que você vai aparecer com Jesus desse jeito? E você? Irmãos, é desse jeito ou não é? É assim. Dentro de casa, a gente briga com o cônjuge, discute com um, com o outro, daqui a pouco tá. Aí, para que eu falei isso? Eita, eu e meu temperamento. Aí vai lá, pede perdão, resolve. O Espírito Santo nos lembrará de tudo que Jesus ensinou.
O que é que Jesus nos ensinou? Quem pode falar alguma coisa que Jesus ensinou aí? Hã? Moldagem? Moldagem? Bondade. Perdão, estava ouvindo não. Bondade. Vamos lá, quem mais? Paciência. Amor. Mansidão. Benignidade. O que é que Jesus mais nos ensinou? Domínio próprio. Amor ao próximo. Olha aí. Mas tem hora que parece que a gente esquece, não é não? Alguém pede alguma coisa. Procurar o que fazer. Estou aqui ralando um sol desse, trabalhando, vem esse cara. Menino. Não é assim não, irmão, que a gente age às vezes? É assim. Faz de conta que não viu. Lá vem aquele irmão pidão, fecha o vidro, pega o celular na hora, para uma mensagem, tal. Só que a gente engana o outro. Ele passou e ia pedir um negócio, ele foi olhar para o celular, não deu nem tempo. Mas o Espírito Santo a gente não engana. Ele está lá assim, certo? Você está aí mexendo, pensando que eu está me enganando. É disso que se trata. Irmãos, são coisas pequenas. Nós somos servos de Deus. Quando nós fazemos coisas erradas, irmãos, o Espírito Santo está lá, Isso não lhe pertence. Isso aí já ficou para trás. Ele não vai impedir você fazer, não. Mas a lição vem logo na sequência. E não demora não, viu? Demora não. Não vem, rapaz, só fui perceber que eu errei 2 anos depois. Olha o dedinho. Fez errado, a gente sabe que está errado. Aliás, a gente sabe até antes. Eita, rapaz. Ainda diz, Deus me perdoe. Quando você usa essa frase antes, Deus me perdoe, mas não vou atender esse irmão, não. Você já está dizendo, eu sei, Espírito Santo, eu estou ligado, não precisa nem tu me lembrar. Eu sei que é teu papel, mas tu não precisa nem me lembrar, mas eu estou ligado aqui. É isso, irmãos. A gente brinca assim para o negócio ficar mais leve, mas é a mais pura verdade. É isso que acontece. Só que essas coisinhas aqui para o mundo o mundo jaz no maligno. O diabo é o pai da mentira. Está tudo certo. Todo mundo destruído. Quem for sujo se acabe mais ainda. Se suje mais. Mas nós não, irmãos. Nós vivemos pela égide do Espírito Santo, irmãos. Nós vivemos sobre a direção de Deus. E quando erramos, nós sabemos que nós erramos. Porque o Espírito Santo não falha. Ele nos lembra. Ele nos ensina e Ele nos lembra todo dia. Tu já aprendeu isso, tu leu ontem lá, tu está lembrado lá que Paulo escreveu a igreja tal, você está lembrado das palavras de Jesus, você está lembrado que Jesus faria em teu lugar nisso aí? Pois é, Ele vai nos lembrar o tempo inteiro. O diagnóstico então de uma igreja verdadeira: igreja, Espírito, Espírito, Jesus. Olha lá, o falso foco. Muitos dão importância à pessoa do Espírito, esquecendo-se de Jesus. Há um negócio errado aí. O Espírito Santo, a gente viu na semana passada que ele glorifica o Filho. Então a importância é sempre a Cristo, é Jesus, irmãos. Irmãos, Deus é apaixonado pelo seu Filho. Ele fez tudo pelo seu Filho. E Ele quer dar uma noiva ao seu Filho. Ele não quer dar uma noiva de qualquer jeito. Ele quer que a gente aprenda, se corrija, seja uma noiva sem defeito, sem mácula nenhuma, sem ruga nenhuma. Espírito Jesus, então, a verdadeira ação. A importância da ação do Espírito é um ensinamento sobre Jesus. O Espírito centraliza a pessoa de Cristo. Se houver uma fala de que o Espírito está agindo na igreja, e essa igreja não está tendo Cristo como centro, não é o Espírito de Deus que está atuando ali. Se houver um ajuntamento dizendo aqui é a igreja de Cristo, mas ali tem um Espírito, fazendo com que a igreja centralize qualquer outro tipo de ser, dê qualquer outro tipo de ensino, não é Cristo o centro daquela igreja. E se não é Cristo o centro daquela igreja, aquilo não é a igreja de Jesus. É qualquer outra coisa, mas não é a igreja de Jesus. Jesus é o centro, irmãos. A igreja tem que ser cristológica e cristocêntrica. Nada mais, nada menos que isso. Ela tem que ser voltada para Jesus. A palavra de Deus aponta para Cristo de Gênesis a Apocalipse. E a nossa vida tem que apontar para o Cristo o tempo inteiro. Quando alguém dizer, por que você é assim?
Porque eu estou tentando ser igual a Jesus. É uma luta, mas estou tentando. Mas por que você é desse jeito? Por que nessas situações você não reage assim? Por que você é tão paciente? Porque Jesus mandou ser paciente. Menino, que mansidão é essa? Que ninguém consegue te tirar do sério, porque Jesus disse que era para eu aprender dele e ser manso. Pode responder, irmãos, tranquilo. Mas fulano, eu não sei como é que você perdoa tanto fulano de tal, porque Jesus disse para a gente perdoar o tempo inteiro. É porque ele mandou. Por mim, eu não perdoava, mas ele disse que é para perdoar. Então, se eu quero ser igual a ele, eu preciso perdoar. Então, a verdadeira igreja é aquela que tem Cristo como o centro. Essa conversa de que igreja tal é a certa, igreja tal é errada. O mundo fala muito sobre isso, né? Qual é a verdadeira igreja? Se alguém lhe perguntar, diga isso. A que exalta a pessoa de Jesus Cristo. Se a gente quiser formular uma resposta melhor, qual é a verdadeira igreja? A que vive sobre os cuidados de Deus, na pessoa do Espírito Santo e que glorifica a Jesus Cristo, o Filho. Pronto, está amarradinho o negócio. Aí o negócio amarrou bonitinho. Vamos ver por último? A gente tem então a síntese final aí. Jesus é o centro. Está vendo aí? Vamos ver Hebreus capítulo 1. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pronto, está resumido aqui. Deus pegou tudo e botou na pessoa de Jesus. Ele fez tudo com Deus lá no início e agora Deus constituiu que Ele é dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, você vai pedir a quem? Você vai precisar de quem mais? Me diga. Mas ninguém. Você já está com o dono de tudo diante de você, você está com Ele. Somos co-herdeiros com Ele. Como Paulo escreve aos Romanos e diz que Jesus é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros com Cristo. Então tudo também pertence a cada um de nós, irmãos. Então não precisamos de complementos, Ele é o centro. Tudo se resume em Cristo. O Espírito vem com a missão de não deixar o nome de Jesus se apagar no meio da igreja. Por isso que Ele vai nos ensinar e vai nos lembrar. Aquele que chega na fé, ele não chega sabendo muita coisa. Quem vai ensinar? O Espírito Santo. Na vida da igreja ele aprende. Lá no estudo bíblico ele aprende, lá no pequeno grupo ele aprende, quando ele começa a pegar a Bíblia em casa e ler, ele aprende, porque o Espírito Santo está ensinando, ele ora e diz, Senhor, me ajude a entender, o Espírito está ensinando. Quando eu fecho a Bíblia e vou para a rua, e eu tenho a oportunidade de ser igual a Jesus, conforme eu li mais cedo em casa, que eu esqueço, o Espírito me lembra. Aí eu falo, que eu preciso ser diferente. Irmãos, uma coisa importante, nunca responda de prontidão. Se alguém te fazer alguma pergunta e você não tiver uma resposta clara, pense primeiro. E naquele momento, penda para a palavra. Se você não tiver ainda uma informação fresca, o Espírito Santo vai te dar. Creia nisso. Faça prova. Você não vai sair do lugar dizendo, rapaz, estou decepcionado. Porque eu queria responder, mas Deus não me deu a palavra. Deus vai te dar, irmão. Faça a prova. Não tenha medo. Não tenha receio nenhum. Muitas igrejas frisam o Espírito Santo, enquanto o próprio Espírito Santo frisa Jesus. O Espírito nos leva, irmãos, o tempo inteiro a uma relação íntima com Deus. Que a gente continue aprendendo com o Espírito Santo do Senhor. Todos os dias nós podemos ter uma aula com Ele. Você pode ter uma aula particular com o Espírito Santo todo dia, meu irmão. É só você se permitir ler a palavra de Deus todos os dias. E pedir a Deus que use aquela palavra para tocar você, para mexer com você. Lembre que você tem uma identidade. E a identidade, irmãos, ela tende a não mudar. Com a digital que a gente nasce, a gente morre. O número que está lá no nosso documento é o mesmo. Nós é que às vezes queremos mudar.
Ah, pastor, mas eu fui muito bom. Eu fui bom demais com fulano. Agora não. Eu estou me fechando para isso. Agora, se vier para cima de mim, vai ouvir. Nós é que mudamos, irmãos. Nós é que permitimos que as mazelas da vida nos destruam. Meu irmão, às vezes alguém vai querer nos destruir, vai ficar querendo, se a gente quiser, só vai ficar querendo, porque não vai nos destruir. Eu tenho uma identidade, irmãos, e ninguém pode mudar. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Além de ter a digital na carne, eu tenho o selo do Espírito no meu coração, irmãos, no meu espírito, na minha alma. Ninguém pode tirar esse selo, pode até arrancar meus dedos, minhas digitais, pode até destruir meu cadastro lá do RG, mas Cristo na minha alma, ninguém pode arrancar. Podem até querer nos matar, mas a nossa alma, ninguém vai poder tocar. Que o Espírito Santo nos ensine a preservarmos a nossa identidade todos os dias, até que Jesus volte. Amém?